Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Jason, no projeto Recuperando Juntos, da Secretaria de Educação daqui da Prefeitura Municipal de Caculé, no Educaculé, ok? Nós hoje vamos estudar mais um dos descritores, o descritor de número 8, que diz que resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, que são a soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo de medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares, ok? Para isso, nós vamos lançar mão de algumas fórmulas, e que essas fórmulas, com certeza, vocês já viram no material de estudo de vocês, e essas fórmulas estão agora aqui na tela. Fórmulas, a gente tem que a soma dos ângulos internos, SI, é igual a N menos 2, entre parênteses, tá? Vezes 180 graus. SI é a soma dos ângulos internos, N é o número de lados da figura regular, do polígono regular, tá? Temos também que AI, ângulo interno, é igual a soma desses ângulos internos dividido pelo número de lados de cada uma dessas figuras. Então, para encontrar o ângulo interno dessa figura, eu divido a soma de todos os ângulos internos pelo número de lados, tá bom? E também temos o cálculo do número de diagonais. Para encontrar quantas diagonais a figura regular tem, eu vou colocar uma formulazinha, usar essa formulazinha. Diagonal é igual a n menos 3 vezes, entre parênteses, n menos 3 vezes n, tudo isso sobre 2. Então, eu consigo, com essa fórmula, encontrar o número de diagonais. Só lembrando que SI, soma dos ângulos internos, AI é o próprio ângulo interno da figura e o D simboliza para a gente as diagonais da figura, ok? Esclarecido isso, como vocês podem ver, nós agora vamos resolver algumas questões, ok? Para aqueles alunos que já vêm estudando, eu gostaria só de relembrar, que vem acompanhando as nossas aulas, que a cada questão, dá aquela pausazinha, use essas fórmulas, volte no iníciozinho do vídeo, veja as fórmulas e tente resolver. Matemática é uma ciência exata, prática, e que a gente já tem algum conhecimento. Então, assim, a gente pausa, usa as fórmulas, aplicação direta de fórmula e tenta chegar na resposta. Conseguindo, maravilha, parabéns. Caso não consiga, você veja como foi que a gente resolveu aqui e então chega na resposta correta. Ok, pessoal? Vamos para as questões? Bom, a primeira questão diz assim: qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Como nós já vimos, é um hexágono, ou seja, hexágono 6 lados, ok? A gente tem a partir do triângulo 3 lados, o tetra, com 4 lados, a gente chama de tetra, né? Polígono de 4 lados, penta 5 lados, hexa 6 lados, hepta 7 lados, octa 8 lados, né? Octógono, eneágono, o eneágono 9 lados, né? Decágono 10 lados, um decágono 11, dodecágono 12, tridecágono 13, até o icoságono com uma figura de 20 lados, ok? Como a gente está usando aqui sobre o hexágono, uma revisãozinha rápida, com uma figura de 6 lados. Como é que a gente resolve essa questão, pessoal? O nosso hexágono, que é a primeira figura aí, a gente vai fazer o seguinte: a soma dos ângulos internos desse hexágono é n menos 2, como está na fórmula, vezes os 180 graus. Como o número de lados de um hexágono é 6, a gente coloca aí, ó, 6 menos 2, entre parênteses, vezes 180, 4. 6 menos 2, 4. 4 vezes os 180, a gente tem aí os 720 graus. Ainda não é a resposta, ok? Porque a gente encontrou a soma dos ângulos internos. Ele está pedindo a medida de cada ângulo interno. Então, como a gente viu na fórmula, o ângulo interno é igual à soma deles dividido pelo número de lados. A soma dos ângulos internos, nós já achamos 720, dividido por 6, aí a gente tem 120 graus, alternativa C, letra C da questão. Nessa questão, nós precisamos fazer uso de duas fórmulas, que foi a soma dos ângulos internos, depois a própria fórmula do ângulo interno. Ok, pessoal? Questão fácil, tranquila, é uma questão aí que nos traz duas fórmulas para a gente poder usar, nos faz revisar alguns conceitos de fórmulas. Essa segunda questão, que diz que Carla, ela desenhou um polígono regular de 8 lados agora, ou seja, um octógono, 8 lados. Então, qual é a soma dos ângulos internos desse octógono irregular? Regular, pessoal, é quando diz que as questões têm o mesmo valor, os ângulos são iguais, os lados são iguais, as medidas de cada lado são iguais. É um octógono regular, é uma figura geométrica regular. Então, qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Para eu encontrar, eu vou usar uma única fórmula, que é aquela SI, que é igual a, parêntese,
n menos 2, entre parênteses, vezes os 180 graus. Como é um octógono, 8 lados, eu coloco SI, que é igual a 8 menos 2, tá? 8 menos 2, vezes 180. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 dá 1080. Resposta, alternativa A, ok? Então, essa questão, alternativa A, é a resposta. Renata construiu todas as diagonais nessa próxima questão, também de octógono regular. Só que nessa questão, ele quer o número de diagonais presentes no octógono. Para eu achar as diagonais, eu vou usar aquela formulazinha que está lá no início. Pausa o vídeo, volta lá no início e pega a fórmula que diz que diagonais é igual a n menos 3, entre parênteses, vezes n, que é o número de diagonais, de lados, dividido por 2. Resolvendo, ficaria assim. Diagonais que é igual a 8, que é o n, é o número de lados, 8 menos 3, vezes 8, que é o n, sobre 2. 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, nós temos então como alternativa a letra D, 20 diagonais. 40 por 2 dá 20 diagonais. Ok, pessoal? Bom, tranquilo, nesse ritmo, vamos resolver agora a próxima questão que diz que Lucas desenhou uma figura formada por dois hexágonos regulares. Veja o que ele desenhou, uma figura bem interessante. Chamou um ângulo de um dos hexágonos de alfa e um outro ângulo de beta. E o comando da questão diz, nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é... Gente, nós já vimos que o ângulo em alfa, o ângulo interno de um hexágono, nós já encontramos 120 graus. No hexágono, a gente viu aí 120 graus como ângulo interno. Na primeira questão, volte lá no vídeo e dá uma olhadinha, tá? O ângulo interno de cada hexágono é 120 graus. Então, se alfa vale 120 e beta também vale 120... Alfa mais beta, 240 graus. 120 com mais 120, 240 graus. Alternativa C. Tranquilo, uma questão bem tranquila, tá? Gente, essa próxima questão, que diz assim, a medida x indicada na figura abaixo representa, temos aí um triângulo e um ângulo externo ao triângulo de 140 graus. Um dos lados vale x e o outro vale 95 graus. Gente, olha, presta atenção. O ângulo externo, 140 graus, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos opostos a ele. Ou seja, 140 graus é igual a x mais 95. O ângulo externo, gravem isso, tá? O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Então, x mais 96 é igual a 195. X mais 95 é igual a 140 graus. X é igual a 140 graus menos 95. A gente sabe que mudou de membro, muda de sinal. 140 graus menos 95, a gente tem aí resultado de 45 graus, alternativa A. Tranquila, uma questão de revisão aí bem tranquila, tá? E a gente tem aí, pessoal, a nossa última questão de hoje, que tem 3 hexágonos. Diz assim, a soma dos ângulos internos de um polígono regular de 6 lados, ou seja, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Um hexágono tem quantos lados? 6 lados. Ele pede aí, quanto mede cada um de seus ângulos? Cada um de seus ângulos. A gente sabe que SI é 720 graus, a soma dos ângulos internos. Sabemos que N é igual a 6. Ele quer o quê? O ângulo interno AI. Já vimos em fórmulas anteriores. Se você quiser dar uma pausa, pause e volte lá no início e pegue a fórmula, que AI é igual a SI sobre N. O ângulo interno, o AI, eu quero saber. Mas eu sei que o SI é 720 graus, a questão já me diz isso, ok? Sobre N, número de lados, a gente está trabalhando aí com hexágono. Então, 720 dividido por 6, que é um hexágono, a gente vai ter um resultado de 120 graus, alternativa C. Ok, pessoal? Então, nessa aula, nós vimos aí o descritor 8, que tem como tema resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, com a soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo de medida de cada ângulo interno, nos polígonos regulares. Com isso, nós finalizamos essa aula. Deixamos com vocês um forte abraço, tá? E até a nossa próxima videoaula. Um abraço.